O nome desse vídeo é Racismo Acidental, e esse não é um tema que pode ser levantado de maneira leviana. Então eu já quero adiantar que ao longo desse vídeo eu não vou acusar ninguém de racismo, eu não vou identificar nenhuma personagem fictícia com uma certa cor de pele, na verdade eu nem vou discutir o tema do racismo. Mas nós vamos conversar sobre um anime, uma estreia da temporada, que na minha visão cometeu uma gafe na sua escolha de importação cultural. Não fez o seu dever de casa. Então, o tema desse vídeo é sim sobre como o autor tem que ter muito cuidado quando vai escrever sobre algo que não é da sua cultura. O anime, de nome A Empregada que eu contratei recentemente é misteriosa, conta a história de um jovem senhor louro que usa vestimentas e mora numa mansão que lembram a aristocracia inglesa. Ele perde seus pais e essa criança, agora com pouca grana, acaba contratando uma empregada de cor de pele não branca. Essa é uma história de comédia e romance, talvez até de coming of age. Não posso dar certeza de como é que essa história vai se desenvolver, porque eu só vi o começo, mas ela definitivamente brinca com fetiches. No caso, o fetiche de um menino, uma criança, criando vontades sexuais por uma mulher mais velha. Esse não é o problema desse vídeo. O grande escritor brasileiro Mário de Andrade, quando escreveu Amar, Verbo Intransitivo, ele descreveu um menino, apesar de que mais velho do que esse, que se envolve, tem sua primeira experiência sexual com uma professora de sexo contratada pelo pai. No entanto, mesmo Mário de Andrade teve o cuidado de escolher que essa professora fosse alemã. A gente pode até especular que uma das razões pode ter sido que no Brasil, assim como na Inglaterra e vários países ocidentais, existe um histórico de pessoas de cor não branca servirem como empregados ou até como pessoas escravizadas. Dessa forma, se você coloca uma professora alemã, você está tirando da equação a questão da cor da pele e se focando simplesmente no fato do fetiche de um garoto mais novo com uma mulher mais velha. Esse anime não teve esse cuidado, apesar de eu achar que não de uma maneira intencional, porque no Japão não existe histórico significativo de pessoas não caucasianas. O que existe é essa tonalidade de pele que eles chamam de tanned, o tal do bronzeado, que a gente vê em animes recentes como Nagatoro, Jarry, servindo sempre como um fetiche, algo sexualizado, que é um sinal de erotismo. No Brasil mesmo a gente tinha isso. Se você voltar uma década atrás, facilmente você vai encontrar alguém se referindo a uma pessoa de cor negra como da cor do pecado, e a pessoa falando como se fosse um elogio. A gente chegou a ter até novelas com esse nome. Se você parar para refletir um momento, você percebe que essa associação da cor de pele ser a cor do pecado traz uma conotação de que aquela pessoa ou aquela etnia tem uma tendência a ser libertina, ser uma criatura perversa, que seduz, que tira o branco do caminho certo, do caminho da santidade. Isso é, obviamente, absurdo. A única coisa que a cor da pele define é a cor da pele. Mas é exatamente isso que a gente vê no primeiro episódio desse anime, quando o menino, ao se sentir seduzido pela mulher de pele não branca, acusa ela de ser uma feiticeira. Essa é a primeira coisa que ele faz, de ter encantado ele com seus poderes misteriosos, como diz o próprio nome do anime, e como pessoas negras eram acusadas de magias estranhas, ou, que não era o caso do Brasil, mas definitivamente foi o caso da Inglaterra, que pessoas indianas durante a colonização serviam aos ingleses e também eram acusadas de maneira semelhante. Então, para que a gente está aqui hoje? Não é para acusar ninguém, muito menos para lançar julgamento sobre quem pode gostar desse anime, sobre quem talvez não tenha percebido o que eu acabei de descrever, ou até mesmo para quem, mesmo depois do que eu já expliquei, continua sem ver grandes problemas nisso. A razão para esse vídeo é que foi um gancho, uma lembrança muito forte para mim de que a gente tem que ser muito humilde na nossa falta de conhecimento do outro, porque é muito fácil para uma pessoa do Oeste, por exemplo, olhar para um japonês e um chinês, confundir um com o outro e depois falar que é bobeira quando eles parecem se zangar com essa confusão. A princípio pode parecer para um habitante do Oeste só um exagero do que foi para ele um erro honesto, mas o que existe na verdade é uma audácia
de achar que porque a gente não conhece o histórico de dor, de guerras, de famílias destruídas e torturadas entre esses povos, a gente pode falar que é bobeira quando alguém fala assim, olha, aconteceu isso aqui que você não sabe, que você não está ciente. Da mesma forma que quando saiu aquele mangá lá que tinha um herói de guerra japonês falando de como tinha matado na guerra, o mangá foi cancelado, porque os chineses que estavam lendo eram os que tinham tido seus avós mortos naquela guerra. Ou seja, isso para eles é sério, que pra gente, mesmo sabendo da história, ainda falta contexto emocional. Então, eu acredito que quando o público japonês olhou para essa história da empregada, não deve ter achado nada demais, porque falta contexto. Mas quando bate de volta aqui, a gente está vendo em 2022 a história de um senhorzinho inglês com uma empregada de cor falando para ela que ela deve estar usando magias estranhas nele para ele ter se sentido sexualmente excitado por ela. É isso que eu tive o desprazer de assistir no primeiro episódio desse anime. É quase como se eu estivesse vendo aquela cena do Corcunda de Notre Dame, me lembrei muito daquela sequência do padre pedindo a Maria que livrasse ele do feitiço da cigana, feitiço muito entre aspas, que do contrário ele nunca se sentiria tentado sexualmente pela jovem moça. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu não acredito que tenha sido intencional, eu não acredito que tenha sido um problema no Japão, nem eu estou incentivando que nós tornemos isso um problema aqui. Mas eu acredito que esse é um ótimo lembrete de que existem muitos pontos cegos sobre outras culturas que a gente nem imagina. Que não adianta a gente entrar no Google e falar assim, quero escrever uma história sobre o fetiche de um senhor ou uma empregada e quero ver umas imagens de como é que isso parece. E aí você copia a cor de pele e os trejeitos, o modo como eles se vestem, mas esquece de abrir a Wikipédia e dar uma olhada em como isso, na verdade, tem um histórico, uma história sofrida que metade do mundo ainda tenta lidar. Também eu acho importante dizer que eu não acredito que nenhum assunto deve ser tabu dentro das artes, mas certas coisas têm que ser lidadas com seriedade. Não tem como você jogar certas coisas em certas obras e você não questionar aquilo ali. Você não dá um contexto do porquê aquilo tá. Não tem como você jogar simplesmente de uma maneira estética e você não dá um aprofundamento daquilo. É um tremendo desleixo, é um tiro no pé. Então, se houve racismo ou não nesse caso, eu não sei nem se é o meu lugar para emitir essa opinião, mas o que eu sou obrigado a falar como profissional da literatura é que houve sim uma incompetência e que fique de lição para todos nós de que se algum dia a gente for falar de algo sobre outra cultura, for colocar isso numa história que eu acho muito pior, que a gente faça o nosso dever de casa.